E aí galerinha, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos ver a segunda parte da atividade lá do capítulo do livro O Incansável Progresso da Técnica, beleza? Abram aí o livro de vocês, quem não fez a atividade, pausa o vídeo, faz a atividade, porque nós vamos apenas corrigir, beleza? Bora lá! A primeira parte da atividade é conectar o pensamento. Leia a seguir o trecho do livro O Mundo de Sofia, um ótimo livro por sinal, e tem um filme também, pessoal, que explica um pouco sobre o conceito de progresso. À semelhança dos humanistas da antiguidade, como Sócrates e os estoicos, a maioria dos filósofos do iluminismo tinha uma crença inabalável na razão humana. Isto era algo tão evidente que muitos chamam o período do iluminismo francês simplesmente de racionalismo. A nova ciência natural deixara claro que tudo na natureza era racional. Assim, os filósofos iluministas consideravam sua tarefa criar um alicerce para a moral, a ética e a religião, que estivesse em sintonia com a razão imutável do homem. E isto levou ao pensamento do iluminismo propriamente dito. Nosso terceiro ponto. Dizia-se então que era chegado o momento de iluminar as amplas camadas da população, ou seja, de esclarecê-las. Esta seria a condição sine qua non de uma sociedade melhor. Entre o povo, porém, imperavam a incerteza e a superstição. Por isso, dedicou-se especial atenção à educação. Não é por acaso que a pedagogia, como ciência, foi fundada na época do iluminismo. Quer dizer que o sistema educacional vem da Idade Média e pedagogia do Iluminismo? Podemos dizer que sim. O grande monumento do Iluminismo é, paradigmaticamente, uma enciclopédia. Refiro-me à chamada Enciclopédia, surgida entre 1751 e 1772, em 28 volumes, com contribuições de todos os grandes filósofos iluministas. Dizia-se que ali havia de tudo, da produção de agulhas à fundição de canhões. O próximo ponto é o otimismo cultural. Você poderia deixar esse cartão de lado enquanto estou falando? Desculpe. Os filósofos iluministas diziam que somente quando a razão e o conhecimento se tivessem difundido entre todos é que a humanidade faria grandes progressos. Era apenas uma questão de tempo para que desaparecessem a irracionalidade e a ignorância e surgisse uma humanidade iluminada, esclarecida. Este pensamento dominou a Europa Ocidental até há poucas décadas. Hoje não estamos assim tão convencidos de que o progresso do conhecimento leva necessariamente a melhores condições de vida, mas essa crítica à civilização já tinha sido feita pelos próprios filósofos do iluminismo. Então deveríamos ter ouvido o que eles disseram. E a questão fala o seguinte: o que significa o otimismo cultural e qual a sua relação com o conceito de progresso? Bem, pessoal, o conceito de otimismo cultural é uma definição segundo a qual a difusão da razão e do conhecimento entre todos resultaria no progresso social, cultural e espiritual de toda a sociedade. Portanto, o otimismo cultural é uma expressão do conceito de progresso, um se relacionando diretamente com o outro. Por dentro da filosofia. Outra maneira de explicar o conceito de progresso é a seguinte: progresso significa uma série de eventos que se desenvolvem em sentido desejável. Dentro disso, de maneira mais específica, o progresso significa que os acontecimentos históricos se desenvolvem não apenas em um sentido desejável, mas em direção a um aperfeiçoamento. Esse último é atribuído ao filósofo inglês Francis Bacon, que argumenta que sua época, século XVI e XVII, por ter acumulado uma série de descobertas, tinha mais conhecimentos e era mais evoluída que a antiguidade. Por sua vez, os filósofos medievais também ressaltavam o crescimento do saber, mas lembravam que o essencial do conhecimento era a reflexão cada vez mais consciente de verdades eternas, e não necessariamente a produção de novos saberes. Diante desse texto, leia os textos a seguir e em seguida escreva qual é a ideia principal, a ideia central de cada um deles. Se o presente sabe mais do que o passado, ou se o presente sempre pode aprender com o passado. Primeiro texto. Do mesmo modo como de um homem idoso podemos esperar um conhecimento muito maior das coisas humanas
e um juízo mais maduro que a de um jovem, graças à experiência e ao grande número de coisas que viu, ouviu e pensou. Também nossa era, se ela tivesse consciência de suas forças e quisesse experimentar e compreender, seria justo esperarmos muito mais coisas que dos tempos antigos, pois esta é a maioridade do mundo, que ele está enriquecido por inúmeras experimentações e observações. Bem, pessoal, a ideia aqui, a ideia central do texto, é defender o conceito de progresso como acumulação de saber, como a gente vinha vendo nos textos anteriores. Assim, o presente sempre será ou saberá mais que o passado, já que ele contaria com um acúmulo maior de experiências, de observações, de estudos e assim por diante. O texto 2 fala: a sociedade das inteligências é sempre de pequeno porte, a leitura a expande. Deitamos sobre a página genial um olhar implorante que não fica decepcionado. Correm a nosso socorro, abrem-nos caminhos, tranquilizam-nos, iniciam-nos. O trabalho de Deus nos espíritos raros é contabilizado em nosso benefício tanto quanto no deles. Crescemos através deles, somos enriquecidos deles. O gigante carrega o anão e o parente idoso oferece uma herança. Então não aproveitaríamos esse acréscimo? Podemos aproveitá-lo. Atenção e fidelidade são as únicas exigências. Nesse segundo texto nós vemos uma mudança de postura, já que é outro autor, ele propõe defender a ideia de que o conhecimento deve se basear sobretudo nas obras daqueles que tiveram contato com verdades que são eternas. Então o texto também aponta que nós devemos receber uma herança conteudista, uma herança de experiências, de conhecimentos que vem antes de nós e valorizar elas a partir da ideia de que foram elas que traçaram o caminho para verdades consideradas eternas. E na última parte, no dialogar com o saber, a questão 1 fala: diferencie com suas palavras os conceitos de uma invenção necessária e uma invenção facilitadora. Bem, pessoal, a gente trabalhou isso ao longo da explicação e do diálogo sobre o capítulo. Nem todas as invenções vêm de fato garantir a nossa sobrevivência, mas sim facilitar a nossa existência. O caso do carro, por exemplo, nós poderíamos nos deslocar a pé, nós poderíamos nos deslocar com carroças, com tração animal ou bicicletas, mas o carro ele acaba facilitando, tornando a nossa exigência muito mais a nossa existência muito mais fácil, muito mais aprazível. Então a grande diferença entre a invenção necessária e a invenção facilitadora é que a primeira ela está ligada diretamente com a noção de sobrevivência humana, enquanto que a segunda leva em consideração o facilitar, o tranquilizar um processo ou um trabalho que para nós seja complicado ou complexo, tá certo? Questão 2. Pense em uma invenção absolutamente necessária para a nossa sobrevivência. Justifique. Bem, pessoal, são várias que vocês podem estar citando aí. Inclusive, se vocês quiserem deixar aí nos comentários qual foi a resposta de vocês, seria bastante interessante, beleza? Bem, eu penso por exemplo, num motor que funcione à base de água, que pararia de poluir o meio ambiente, ou então um purificador de ar que conseguiria limpar todas as impurezas e doenças e germes que facilitaria a nossa vida agora nesse clima de pandemia, e tantas outras invenções que poderiam de fato ajudar a nossa sobrevivência como espécie humana. Questão 3. O que você realmente faria com o seu tempo livre se as máquinas fizessem todo o trabalho por você? Aí é que entra duas vertentes de pensamento. Muitos iriam se preocupar apenas em se divertir, em curtir, em aproveitar o tempo.
outras pessoas utilizariam esse tempo para se aperfeiçoar como ser humano. Eu acredito que essa segunda opção seja muito mais produtiva. Pense aí comigo, um tempo livre, você colocando lá uma máquina para fazer seu trabalho, você teria tempo a se dedicar a um instrumento musical, a uma arte, a um clube de teatro, a uma universidade. Eu acredito que o tempo que sobraria para o ser humano seria correto de ser utilizado no aperfeiçoamento, do próprio ser. Aproveitar, como os gregos chamavam, de maneira ociosa. É o ócio grego, é você não fazer nada em relação ao trabalho, mas continuar produzindo de maneira intelectual. Questão 4. Um trabalho, mesmo obrigatório, pode dar prazer? Justifique. É muito complicado fazer essa pergunta para vocês que eu espero, que nunca tenham trabalhado na vida de maneira obrigatória, porque trabalho ele envolve uma responsabilidade muito grande que é depositada nas nossas costas. E sendo um trabalho obrigatório, ou seja, que você faz a contragosto, é meio difícil você encontrar prazer dentro de uma realidade como essa. É claro que em algumas situações aquele trabalho obrigatório pode se realizar como a sua aspiração de vida, se transformar no seu sonho profissional no futuro, Então isso é muito relativo. Questão 5. Julgue as alternativas, as afirmativas. Justifique sua resposta. Letra A. Se uma máquina calcula mais rápido do que Pedro, então ela é mais inteligente? E aí, pessoal, isso é verdadeiro? Claro que não, gente? Uma máquina que calcula mais rápido, ela foi programada por um ser humano para que fosse capaz de fazer cálculos matemáticos muito mais rápido do que os limites e a capacidade humana. Então, se essa máquina foi construída por um ser humano, é claro que o ser humano acaba sendo muito mais inteligente do que essa máquina que está limitada apenas a fazer cálculos. O ser humano é muito mais profundo que simplesmente calcular equações. Ele é um artista, o ser humano é feito de espírito, de intelectualidade, de mentalidade. Então as faces do ser humano são muito mais complexas que uma mera máquina de calcular. Letra B. Se Pedro demora 5 minutos para calcular uma expressão numérica e um computador leva 5 segundos, então quer dizer que Pedro é mais inteligente que o computador? Bem, pessoal, é uma relação muito complicada aqui. Se formos levar em consideração quem é mais inteligente do que quem, talvez o computador ele realmente tenha essa capacidade superior de fazer cálculos matemáticos, mas será que esse computador tem capacidade de fazer um desenho, de criar uma música, de compor um vídeo, de produzir um filme? Claro que não. Então a gente não pode fazer esse tipo de relação a partir de uma coisa tão simples, tão limitada, que é fazer um cálculo matemático. Letra C. Se uma máquina responde mais questões do que Júlio, então essa máquina é mais inteligente. Também pega no mesmo argumento. É um tipo de inteligência que aquela máquina foi programada para tal, mas consequentemente ela é limitada a isso. Júlio, considerando que ele seja um ser humano, é claro que ele vai ter muito mais potencialidades que um mero computador, que uma mera máquina de responder atividades. E letra D, se uma máquina oferece respostas mais padronizadas que João, então ela é mais inteligente? Não, pessoal, isso daí não tem nem o que discutir. Padronização de respostas não significa que isso produz um conhecimento mais que agrega mais conhecimento. Na prática, o discurso que seja diferente, que seja heterogêneo, ele vai agregar muito mais pontos de vista, vai ampliar a noção e a compreensão sobre determinado conhecimento. Então não podemos ligar a ideia de padronização à questão de inteligência, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo e de comentar aí embaixo as dúvidas que sobraram sobre a revisão, tá certo? Lembrando que para a próxima aula eu quero que vocês façam a leitura das páginas 25, 26 e 27. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.